Olá! Falei que ia ter live em algum momento da manhã de hoje. Aqui estou. Vim falar um pouquinho sobre o que é perceber e acolher, né? Talvez você esteja se perguntando. Algumas das pessoas que estão aqui nesse perfil já me conhecem, já conhecem o meu trabalho, conhecem aí toda uma jornada de vida, inclusive transições profissionais, mas nós temos muitas pessoas novas por aqui e realmente é especialmente para vocês essa live e essa conversa, para que vocês entendam um pouquinho do meu trabalho, o que está por trás desse nome perceber e acolher, que na verdade tem tudo a ver com o meu método exclusivo de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, da onde surgiu, né, o perceber e acolher? Eu sou praticante de Mindfulness há muitos anos, inclusive antes de eu fazer os meus 2 cursos de Mindfulness. Só para quem também está chegando aqui, olá! Eu sou professora de inglês, né, de conversação, tenho formação TEFL, que é uma certificação internacional, e fazendo os meus cursos de certificação para dar aula de inglês, eu também fiz cursos de Mindfulness, porque isso na Europa, os meus cursos são do Reino Unido, lá na Europa a questão do Mindfulness é muito difundida, a gente ainda está abrindo caminhos aqui no Brasil, mas com certeza a gente vai chegar nesse objetivo. E para mim é uma grande alegria estar nessa jornada com outros profissionais muito bons e apresentar essa técnica para vocês, que é cientificamente comprovada e pode ajudar a gente em diferentes aspectos da nossa parte física, emocional e mental. Então, praticando Mindfulness, eu percebi que existem coisas dos nossos funcionamentos que muitas vezes a gente é completamente inconsciente deles. Eles fazem parte, compõem quem nós somos no nosso dia a dia e quem nós somos entre aspas, né? Porque muitas vezes isso vem de comportamentos aprendidos e comportamentos moldados às nossas circunstâncias, né? O que a gente vive molda os nossos comportamentos, as nossas percepções, a nossa maneira de sentir e reagir, e aí aquilo é o que a gente é pra gente e vira tudo normal, mas nem sempre é assim. Então, enquanto a gente funciona, né, de maneira inconsciente ou no modo automático, como algumas teorias chamam, a gente fica muito refém disso, né? É como se o nosso inconsciente fosse, na verdade, quem rege a nossa vida, quem nos direciona, e isso não é muito bom. Pode, inclusive, ser perigoso, mas de qualquer maneira nos prejudica em sentido físico, emocional e mental. Sempre que a gente estiver falando aqui, vocês me ouvirem falando, sempre essas 3 coisas vão caminhar juntas. Físico, emocional e mental. Mental, emocional e físico, porque tudo vai numa engrenagem. E praticando Mindfulness, eu percebi vários funcionamentos meus que a gente chama de disfuncionais, ou seja, eles não têm um funcionamento muito saudável, não nos trazem reais benefícios, muitas vezes até pelo contrário, né? Nos prejudicam em algumas questões. Só que eu nem sabia que eles existiam, eu nem sabia que eu funcionava dessa maneira. E isso me tornava completamente refém. Então, por exemplo, né, quando a gente fica ansioso ou quando a gente fica nervoso, a gente pensa, é a minha personalidade, né? Ou alguém fez isso comigo. Talvez a gente não perceba que existem gatilhos envolvidos, né? Comportamentos aprendidos e alguns traumas por trás disso. Mas que isso é completamente modificável. E o Mindfulness, ele vai nisso, né? Ele alcança essas camadas mais profundas do nosso funcionamento. E agora a gente vai então para a primeira parte, né, desse método exclusivo que eu trabalho, que tem tudo a ver com o nome do perfil Perceber e Acolher, que é perceber. Então, o perceber, ele tem a ver com presença, com consciência e com abertura. É quando você diz, ok, eu tenho disposição, eu quero ter contato com isso. Eu quero me ver como se fosse de frente para o espelho, né? O que é que está acontecendo comigo? Por que esses funcionamentos são parte de mim? Realmente, né, discernir, perceber eles. Então, Mindfulness
para muitos de vocês que estão talvez aprendendo e se familiarizando com esse termo, no Brasil é conhecido como atenção plena, né? Literalmente seria como mente plena, se a gente traduzir literalmente do inglês, mais ou menos, né? E em português, a expressão mais comum é atenção plena. Por quê? Justamente para trazer esse nível de consciência, de presença para as nossas vidas, para ajudar a gente a discernir todos esses movimentos e questões dentro de nós. Então, o perceber vem disso, né? Dessa abertura, dessa disposição e desse nível de consciência que é o oposto do que eu falei agora há pouco, que é a inconsciência, o que está no inconsciente que move a gente. Então, essa é a primeira coisa. Eu acredito, como profissional de Mindfulness, que a presença, né, o perceber é fundamental. O Mindfulness propõe isso, né? A presença, mas na minha técnica eu trabalho com a percepção, ou perceber, que ajuda a gente um pouquinho mais de forma prática. E o segundo aspecto do meu método exclusivo é o acolher, que tem a ver com acolhimento, autocompaixão e autoaceitação, que são coisas que normalmente a gente luta a vida inteira e não cuida nada desses aspectos, né? Normalmente a gente é muito acolhedor com o outro, compreensivo com o outro, tolerante com o outro, mas a gente, infelizmente, tem uma tendência a se tratar com muito rigor, com senso crítico muito forte, às vezes com julgamento duro. E aí o que acontece? Se você passa pela primeira etapa de perceber, mas não alcança esse segundo funcionamento, que é o acolher, a gente também não consegue grandes coisas. Porque, na verdade, você só vai ter um problema um pouco maior agora nas suas mãos. Porque antes você tinha um problema, mas você era inconsciente dele. Agora você tem um problema, é consciente dele, mas não consegue fazer muita coisa. Porque eu acredito que o acolhimento é o primeiro passo. Então você acolhe, você entende que isso faz parte de você sem se julgar, sem se criticar. Isso é acolhimento, é o acolher do meu método. E o que vem com esse acolher, né? Vem uma autocompaixão. Vem oferecer pra gente o que a gente geralmente oferece para as pessoas. E deveria ser assim, não é verdade? Porque as outras pessoas merecem tanto e a gente merece tão pouco. Então a balança precisa equilibrar. E esse é o segundo aspecto do meu método exclusivo aqui no Perceber e Acolher, esse projeto Mindfulness que eu amo e que tem beneficiado muitas pessoas. Então o que acontece? Quando a gente percebe e acolhe esses funcionamentos através dos exercícios de Mindfulness, de respiração, de presença, atenção plena, autoobservação também, né? Nós conseguimos chegar à mudança e à melhora. Então, a gente percebeu, se tornou consciente e agora a gente vai acolher, entender que isso faz parte de nós sem se julgar, sem se criticar, demonstrando para nós o que nós demonstramos para os outros, e é aí que a gente dá o passo da mudança e da melhora. Não tem como chegar na mudança e na melhora sem passar por esses dois passos. E esses dois passos exclusivos do meu método, eles são praticados em todas as minhas sessões. É a veia horta do meu trabalho. Então aí a gente melhora, né, e muda. E o que acontece quando a gente muda e melhora? A gente se desenvolve e a gente cresce. Então a gente fica mais apto a se relacionar melhor com a gente mesmo, a se relacionar melhor com outras pessoas, a ter melhores trabalhos, melhores relações, melhores hábitos. Porque, por exemplo, quando a gente tem hábitos ruins, por exemplo, né, uma alimentação ruim, compulsão alimentar, para dar só alguns exemplos, né? A gente só vai conseguir mudar isso, não é com técnicas extraordinárias, né? A gente precisa perceber que isso faz parte do nosso funcionamento, a gente precisa acolher que por alguma razão a gente funciona assim. Isso não significa perpetuar um mau hábito, significa acolher, entender, se observar, demonstrar autocompaixão, e aí agora a gente ganha força, a gente ganha essa curiosidade de sair desse lugar e fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Senão não muda. Vocês com certeza sabem, talvez por experiência própria, devem ter tentado muitos hábitos diferentes
para questões diferentes, né, ao longo do tempo, que não levou a uma mudança efetiva. Por quê? Porque vocês não passaram por esses 2 passos. É muito importante, eles são os 2 primeiros essenciais passos. Nas sessões de Mindfulness, além dos exercícios essenciais de respiração, da respiração de atenção plena, nós trabalhamos outras técnicas, né? Como, por exemplo, o body scan, que é o escaneamento corporal, para ajudar na percepção corporal, identificar pontos de tensão, por exemplo, que falam muito sobre a gente, sobre os nossos funcionamentos. A gente trabalha exercícios de visualização, de repetição. Isso ajuda a gente a superar traumas, bloqueios, travas, né? Ajuda, por exemplo, quando a gente tem um sistema de crença rígido relacionado com alguma coisa. Por exemplo, existem pessoas que têm uma relação muito ruim com o dinheiro, né? Por quê? Porque muitas vezes tem um nível de automerecimento muito, muito baixo, né? E todas essas pontes, elas vão sendo criadas e muitas vezes desconstruídas com a prática de Mindfulness. Porque muitas vezes o que acontece no nosso funcionamento? A gente acredita que é o que é. E aí a gente não muda. Porque essa é a nossa identidade. É isso que conecta a gente com o mundo. É isso que conecta o mundo com a gente. Pero não necessariamente da melhor maneira. Não necessariamente da maneira mais saudável para nós. E quando a gente trabalha com Mindfulness nesse processo, a gente muda essa percepção, essa maneira de se relacionar. A gente melhora esses funcionamentos. E aí a gente começa a desenvolver qualidades, a gente ganha fluidez e automaticamente a gente é mais saudável em sentido físico, em sentido emocional, em sentido mental. E isso muda tudo, isso muda tudo. E é por isso que eu convido você a tentar essa técnica. Eu tenho um canal no YouTube, aqui no perfil também eu tenho alguns vídeos, o que é Mindfulness, o que Mindfulness não é, o que acontece numa sessão de Mindfulness. E falando um pouquinho sobre esses movimentos mentais e emocionais, eu tenho um vídeo muito interessante falando sobre a culpa e a consciência. Alguns vídeos mais longos, eles estão assim, reduzidos, editados aqui no Instagram, mas eles estão completos lá no meu canal no YouTube. No canal no YouTube é Camila Caione, tá? Então, te convido para assistir, talvez para você saber um pouquinho mais sobre esse assunto. As minhas sessões, eu tenho sessões de 30 minutos e sessões de 60 minutos ou 1 hora. Cada pessoa tem uma demanda e uma necessidade específica. Eu estou trabalhando com descontos até o fim desse mês, descontos maiores para apresentar essa técnica para mais pessoas, para as pessoas conseguirem provar, testar. E a partir de outubro, o meu sistema de trabalho, de tempo de sessão e também de valores muda um pouquinho. Então, se você tiver interesse, entre em contato. Se você talvez estiver assistindo esse vídeo depois de setembro de 2022, entre em contato também, eu te atualizo sobre todos os dados, todas as informações e eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Algo muito importante que eu gosto de falar é que a minha técnica de trabalho, o meu método exclusivo Perceber e Acolher, ele é um método de isenção religiosa. O Mindfulness em si, gente, ele é assim, é uma técnica de isenção religiosa. Apesar de lá nas origens, né, ser algo que talvez tenha sido descoberto pelos religiosos que praticavam mais a meditação, hoje a prática ela é reformulada e ela é isenta de religiosidade. E eu trabalho dessa maneira. Existem outros profissionais que trabalham de outra maneira, que trabalham com envolvimento de religião, e cada profissional trabalha da sua maneira, e cada cliente é para um profissional e cada profissional é para um cliente. Então esse é o meu método, essa é a minha técnica e eu te convido a provar. Caso você não possa fazer as sessões, eu tenho um e-book, Respirar é uma Arte. Ele está disponível para download, é um preço bem acessível lá no Eduns. No link da minha bio tem tanto o link para o meu canal no YouTube, quanto para o download do e-book. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade de acessar qualquer conteúdo, você sempre pode me mandar uma mensagem e me escrever que eu respondo o mais rápido possível. Se você tiver interesse em algum assunto específico, se você tiver alguma dúvida, alguma demanda, se tiver alguma questão que você tenha mais interesse em saber, ou uma questão que você lida no seu dia a dia e que você tem tido dificuldade, quer saber se o Mindfulness pode te ajudar, me escreve. Me manda suas dúvidas, me manda suas perguntas,
Me diz quais são as suas grandes dificuldades e demandas, porque é através disso que eu vou produzindo conteúdo aqui para vocês. Muito obrigada por quem está aqui ao vivo. Elaine, Mariana, muito obrigada. Obrigada a todos que vão assistir isso depois, porque a gente sabe que infelizmente nem todos podem estar disponível quando eu estou disponível, mas eu não queria deixar de fazer essa live, era algo que eu queria fazer já fazia tempo, para deixar esse conteúdo aí bem à disposição das pessoas que chegam aqui. Tem muita gente nova chegando no perfil e eu queria agradecer muito. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho e eu estou à disposição. Até a próxima!